Boa noite. Leremos novamente a passagem que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Pela manhã, falando a respeito da esperança da vocação, nós respondemos à questão qual é a esperança da vocação com a resposta bíblica dessa passagem, de que o vocacionado, aquele que é chamado por Deus, que é escolhido por Deus, ele deve atender a essa esperança da vocação com um viver digno de Deus. Dignidade no viver, dignidade na vida. E isso envolve aqui, segundo a passagem que nós lemos, humildade, mansidão, longanimidade, amor, diligência, que é o esforço consciente da vontade, e pacificação. O Filho de Deus, que é chamado na esperança da sua vocação, deve ser um pacificador. E nós começamos a falar a respeito do que é que o vocacionado espera. Falamos sobre o que se espera do vocacionado, do chamado, na esperança. E agora, o que é que ele, o vocacionado, o chamado por Deus, espera da esperança? Porque a esperança, ela vem com o chamado. Aquele que se descobre eleito, escolhido de Deus, se descobre também como participante de toda a esperança que Deus colocou diante de nós, segundo a sua aliança, segundo as suas promessas. E nós então afirmamos que aquele que é chamado, que é vocacionado, ele espera o cumprimento das promessas de Deus. Aqui está falando a respeito de união, e essa união, ela implica justamente numa relação com Deus que é orgânica, que é simbiótica. Ou seja, é Deus dando nova vida, é nova criação, e a criatura respondendo pelo poder do Espírito Santo a Deus nessa comunhão em que o Espírito de Deus nos sustenta, em comunhão com Ele mesmo e uns com os outros, porque
aqui há um só corpo. E nós somos membros desse corpo. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Ele disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele usou essa figura de linguagem da árvore, essa metáfora, para nos ensinar que nós recebemos seiva dele, poder, vida. Ele é a nossa vida. E ele afirmou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos unidos a ele e uns aos outros. E esse corpo, ele é sustentado por toda a esperança que Deus instila em nós e que nos revela, que nos identifica a respeito de quem nós somos e que sempre fomos filhos de Deus e a respeito do que nós seremos. O apóstolo João se preocupou a respeito dessa questão do que nós seremos. Ele disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. Então, isso é que o vocacionado, o chamado por Deus, espera. Que essa comunhão com Deus, que estabelece essa união indissolúvel, permaneça. E nós acabamos de ler a palavra de Deus através do profeta Joel, de que o povo de Deus, os herdeiros da aliança, os herdeiros da promessa, os herdeiros da esperança, jamais serão envergonhados. É promessa de Deus, é esperança que Deus nos deu. E uma outra coisa que o chamado por Deus, o vocacionado por Deus espera, e que é promessa de Deus, é o poder. Jesus Cristo prometeu isso: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Ele enviou o seu poder, o seu Espírito Santo que habita em nós. Esse poder de Deus nos santifica dia a dia, formando em nós a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E enquanto nós caminhamos no nosso dia a dia, o Espírito Santo de Deus vai operando em nós essa nova criação. E a Bíblia diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que é vocacionado por Deus realmente espera isso. Esse poder de Deus em nós é um poder pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se comunica conosco. Ele intercede por nós. Ele torna as nossas orações agradáveis a Deus. Torna a nossa vida agradável a Deus, digna de Deus. A Bíblia diz que Deus nos vê através de Jesus Cristo sem pecado. Nós também acabamos de ler através do profeta Isaías o convite de Deus para que arrazoadamente nós o busquemos para o perdão dos pecados, porque Ele promete uma coisa que Ele quer nos dar:
que é a purificação dos nossos pecados, para que diante dele o nosso coração esteja branco como a neve. E isso acontece pelo sangue de Cristo. É assim que Deus nos vê, purificados, embranquecidos, santos, justos, justificados e até mesmo glorificados. Aquele que é chamado por Deus, que é escolhido por Deus, espera isto e isto é realizado por Deus, pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que o poder de Deus vai nos sustentar de tal maneira que no dia de Cristo Jesus, na segunda vinda de Cristo, nós estejamos perante Ele irrepreensíveis. E por isso, nós não passaremos pelo tribunal do julgamento. Porque aquele que crê em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Cada um de nós que já foi chamado por Deus, que já é nova criatura, que nasceu de novo, entende essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos revela isso, nos dá conhecimento disso, nos mostra isso no dia a dia. O Espírito testemunha ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, à nossa consciência, à nossa vontade, a todo o nosso ser. E nos sustenta com uma comunhão com Deus que é real, que é concreta, que é perceptível, que é sensível, que é evidente a nós. Nós temos um dia a dia com Deus. Nós temos um relacionamento real com Deus pelo seu poder, pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Mas também aquele que é chamado por Deus, que é filho de Deus, ele espera da parte de Deus a sua herança. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo Jesus. E o próprio Jesus Cristo disse que Deus, o nosso Pai, se agradou em dar-nos o seu reino. Eu já mencionei aqui aquela palavra da Escritura, palavra de Deus que diz: a minha glória não a darei a outrem. E como é que Deus pode nos dar o seu reino, que faz parte da sua glória? Então eu expliquei o significado da palavra outrem. Significa que Deus não dará o seu reino, a sua glória a qualquer um. É isso que significa a palavra outrem, qualquer um. Mas Deus concede o seu reino aos seus filhos, aos seus chamados, aos seus escolhidos. Jesus Cristo nos disse isso na sua oração sacerdotal. Ele manifestou na sua oração o seu desejo ao Pai de que nós estivéssemos com Ele para que víssemos a sua glória. E o verbo ver ali significa compartilhar, participar, fazer parte
herdar junto. E é claro que o pai jamais irá negar a vontade do filho, porque as duas vontades são iguais, são harmônicas. O que um deseja é o que o outro também quer. Essa herança do reino de Deus, essa herança da glória de Deus, é aquilo que aquele que é chamado por Deus espera, porque é promessa de Deus. E Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Quando Ele nos escolheu, Ele já sabia quem nós éramos e como nós seríamos durante a nossa vida. E essa herança, ela vai ter o seu momento solene de entrega, de realização, na nossa glorificação. Após o julgamento final, os santos, os filhos de Deus entrarão na posse do reino que lhes está preparado desde antes da fundação do mundo. Foi Jesus quem disse isso. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Nós estamos falando de eternidade para eternidade. E todos nós que somos chamados por Deus, esperamos isso. A nossa esperança está colocada no cumprimento dessa promessa, dessa aliança que Deus quis fazer voluntária e soberanamente conosco. E agora a última questão. O que é que sustenta a esperança da nossa vocação? Na palavra de Deus que nós lemos, a primeira realidade que sustenta a esperança dessa vocação é a palavra de Deus. É o próprio Senhor. Ele, com a sua justiça, com a sua santidade, com o seu poder. O Senhor se apresentou diante do Pai para se sacrificar por nós, para realizar em nosso lugar a justiça exigida por Deus. Jesus se colocou diante do tribunal de Deus para sofrer em nosso lugar a condenação, o julgamento que nós teríamos que sofrer por causa dos nossos pecados. Todos nós conhecemos a história do julgamento e da condenação de Cristo perante Pôncio Pilatos, perante o tribunal romano, depois de ter sido condenado à morte pelo tribunal judaico. E enquanto estava na presença de Pilatos, se recusando a falar, Pilatos disse: você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho poder para te condenar e para te inocentar?
Então Jesus Cristo disse para Pilatos: nenhum poder terias se do alto não te fosse concedido. Na verdade, quem estava julgando Jesus Cristo não era o tribunal romano, nem o tribunal judaico, era o tribunal de Deus. Jesus estava diante de Deus assumindo o nosso pecado, ele se tornou pecador por nós. E tanto o tribunal judaico quanto o tribunal romano estavam realizando apenas os atos de justiça de Deus, condenando alguém que se colocou diante de Deus como pecador em nosso lugar. Todo o peso dos nossos pecados estava sobre os seus ombros, e ele sofreu a condenação que os nossos pecados mereciam. Nós temos ali, concretamente, verdadeiramente, um processo de julgamento e condenação. Mas não um processo e um julgamento humano, mas um processo e um julgamento divino. É por isso que, mesmo Pilatos dando às multidões a opção de escolher entre Barrabás e Jesus, a alternativa foi escolher Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Barrabás iria ser crucificado, assim como os outros dois criminosos que foram crucificados com Cristo. Mas foi libertado porque a multidão pediu que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus, e eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Isso não foi estabelecido por eles, isso foi estabelecido por Deus, por minha causa e por sua causa. Jesus não podia ser solto, não podia ser livre, não podia ser inocentado, porque ele se colocou diante de Deus como culpado em nosso lugar. Ele assumiu o peso, assumiu a culpa, assumiu a condenação, assumiu a maldição do pecado, e é por isso que ele foi crucificado, porque a cruz era um instrumento maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É isso que sustenta a esperança da nossa vocação. É Jesus Cristo e o seu sangue, o seu sacrifício por nós. A outra coisa que sustenta a esperança da nossa vocação é a fé que Deus nos deu. E o que é a fé? Para algumas pessoas, fé é um sentimento. Para outras, fé é uma realidade espiritual, impessoal, que é considerada apenas uma coisa subjetiva, que qualquer pessoa pode ter. Para outros, fé é o nome de um poder que alguém pode exercer para qualquer conveniência.
poder da fé. Se a pessoa tem fé, segundo essa definição, ela pode qualquer coisa. E é por isso que há muitos exploradores da religião que usam a fé para ganhar dinheiro, com a credibilidade das pessoas. E se aquilo que é prometido não acontecer, é porque a pessoa não teve fé. E muitos fraudadores têm saído pelo mundo afora, conforme a Bíblia diz que aconteceria. Muitos enganadores que fariam comércio das pessoas, como está acontecendo hoje. E essa fé que essas pessoas creem que possuem ou que podem vir a possuir, dependendo do que elas querem gastar, é uma fé que tem levado muitas pessoas a conhecer tragédia nas suas vidas, porque colocam nisso toda a sua esperança. E então vem a frustração, vem a constatação do erro, do engano, da fraude. E aí vem a perda da esperança. E quando se perde a esperança, o desespero toma o lugar da esperança. E isso tem arruinado muitas vidas. E os responsáveis por isso vão responder diante do tribunal de Deus. Mas a fé que sustenta a esperança daquele que é chamado por Deus é algo que é dado por Deus. É o próprio poder de Deus. E então, a fé deixa de ser algo abstrato para ser, na verdade, um estilo de vida, é uma qualidade de vida. Quando uma pessoa se converte pelo poder de Deus e se torna filho ou filha de Deus, ela recebe o conhecimento de Deus e o poder para se voltar para Deus, e para conhecer quem é Deus e o que Deus espera de nós. Esse encontro com Deus que muda a vida, que transforma o coração, que liberta a pessoa, que concede à pessoa dar meia volta para se voltar para Deus, isso é fé. E essa fé que é essa comunhão, essa relação com Deus no dia a dia e que nunca mais vai sair do coração. Então isso é a verdadeira fé. Quando o apóstolo Paulo fala em fé, esperança e amor,
Ele está falando de uma realidade de vida. Ele está falando de uma nova relação com Deus que mudou a vida de alguém para sempre. Não há volta. A pessoa que é verdadeiramente convertida, ela não quer voltar atrás, ela não quer abandonar a Deus e ela nunca vai abandonar a Deus e a Cristo Jesus, ela nunca vai renunciar à sua fé, porque a sua fé é a sua nova vida em Cristo. Não é apenas uma coisa acrescentada à vida, é a própria vida com Deus. Fé é vida com Deus, é relação com Deus, é comunhão com Deus, é participação na glória de Deus. É nova vida. É o viver que se destila após o encontro com Deus. Isso é fé. Aqui diz que essa fé, ela é representada pelo batismo. Se o fosse batizado, ele mandou que os seus apóstolos, todos os seus seguidores, fossem por toda a terra, pregando o Evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é o sinal externo daquilo que Deus já realizou no coração. A pessoa é batizada para que todos saibam que ela nasceu de novo, que ela foi transformada pelo poder de Deus. Portanto, não é o batismo que salva, não é a quantidade de água que salva, é o poder de Deus. Mas o batismo representa isso. A água do batismo, que representa purificação, ela dá testemunho de que o coração foi purificado pelo sangue de Cristo. E por último, a esperança, ela é sustentada pelo Deus que age. O que é que sustenta a esperança da nossa vocação? O Senhor Jesus Cristo e o seu poder, a fé que Deus nos deu e o Deus que age. Nós estamos vivendo dias em que voltou a discussão a questão da transcendência e da imanência de Deus. Há aquelas pessoas que conhecem Deus apenas como alguém transcendente, alguém que vive acima das questões e dos interesses humanos e que não se envolve com a história da humanidade. Eles creem na existência de Deus, mas Ele está lá no lugar dele e não se envolve com os interesses das pessoas. Até acreditam que Ele tenha criado todas as coisas, mas
estabeleceu leis que controlam essas coisas, e essas leis simplesmente agem para que as coisas aconteçam a seu tempo, como as estações do ano, como o dia e a noite, automaticamente. Mas não adianta buscar esse Deus, orar a esse Deus, porque Ele não se envolve, Ele não se interessa. Cada um tem que defender a sua parte, é o que eles pensam. Mas onde está a esperança em um Deus assim? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E agora, quem poderá me defender? E aí aparecem os super-heróis, salvadores da humanidade, inclusive alguns políticos. Só que o Deus que se revela nas Escrituras, na palavra de Deus, é realmente um Deus transcendente, que tem a sua glória, mas também é um Deus imanente. Um Deus que não somente criou todas as coisas, mas preserva todas as coisas e trabalha para que a história aconteça segundo a sua vontade. E Ele fez nascer todos aqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo e que chama durante a história, porque foram escolhidos por Ele. E enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em lugar desses escolhidos, desses vocacionados. E Ele nos une em um só corpo com Ele. E a vida que nós vivemos após conhecê-lo é a vida de Deus, é a fé. É Deus conosco, vivendo ao nosso lado, como Jesus Cristo prometeu, e vivendo dentro de nós, e recebendo as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões, e compreendendo as nossas fraquezas, as nossas dores, e nos socorrendo dia após dia, dando-nos consolação, manifestando a sua presença, fazendo-nos sentir o seu Espírito Santo. É Deus em nós, Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o Deus que age. É o Deus que é transcendente, mas também que é imanente, e Ele age. Ele age dia após dia em resposta às nossas orações. É Ele quem nos dispõe e nos estimula e nos incentiva para orar a Ele. Jesus Cristo insistiu na necessidade da oração. Ele disse: porque o Pai vos ouve. Deus nos ouve e Deus age. Deus quer que nós oremos, que nós falemos com Ele, para que nós nos sintamos participantes da obra que Ele realiza em nós e através de nós. Nós somos parceiros de Deus
na preservação do mundo e na conversão de todos os eleitos que ainda estão para serem alcançados pela salvação. Somos mensageiros de Deus. Somos cooperadores de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. É como se Deus exortasse por nosso intermédio: em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos parceiros de Deus. Quando nós oramos, nós estamos participando com Deus da obra que Ele está realizando no mundo. Nós estamos construindo com Deus toda a esperança do futuro de toda a raça e de toda a terra. A Deus de fato, porque Deus, o nosso Deus, e está escrito aqui, irmãos, com todas as letras. Ele age por meio de todos e está em todos, porque Ele é o Pai de todos. Ele trabalha em nós e através de nós. Ele trabalha conosco e nós trabalhamos com Ele. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e nós também. Jesus Cristo disse que nós realizaríamos obras maiores do que Ele realizou. Isso porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos trabalhadores de Deus. Deus age em nós e através de nós, porque Ele é o nosso Pai. Nós somos parte do reino de Deus, somos a igreja de Deus. Deus tem um compromisso conosco de esposo que tem compromisso com a esposa. Um dia haverá uma festa que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, festa de casamento, aquela festa definitiva entre Deus e o seu povo, como se fosse entre um noivo e uma noiva. Será a glorificação dos filhos de Deus, a vida para sempre com Jesus. Mas agora, nós estamos sendo preparados para isso. Deus está empenhado, agindo, para sustentar a sua igreja, para defender a sua igreja, para guardar e proteger a sua igreja. E nada, absolutamente nada, pode nos atingir sem passar pela permissão de Deus. A Bíblia tem um versículo que é extraordinário. É Deus dizendo que vai cuidar de nós. E nesse versículo Deus diz que nunca nos deixará. Jamais vos abandonarei. E a palavra no original, ela não diz apenas jamais vos abandonarei, jamais vos deixarei. Ela tem um sentido de uma tríplice garantia. Para que nós não tivéssemos dúvidas a respeito da sua promessa e das suas intenções, Deus usa um verbo que tem sentido triplo, que tem peso triplo.
Jamais te deixarei, jamais te deixarei, jamais te deixarei. Ele não quer que nós tenhamos dúvidas a respeito disso. Vamos nos lembrar disso quando nós estivermos aflitos, angustiados, com medo, com dúvidas. Porque essas coisas são inevitáveis. Há momentos de aflição, de angústia, de medo, de dúvida. Mas Deus está ali. Às vezes o sorriso dele está escondido, como diz o teólogo e escritor John Piper. Às vezes a situação da vida se manifestam a nós como se Deus estivesse carrancudo, segundo John Piper. Mas o sorriso dele está escondido. Dependendo de quem nós somos, e Deus conhece cada um de nós perfeitamente, absolutamente, Ele precisa nos testar para nos santificar, para fortalecer a nossa fé. E o momento de teste não é agradável. Davi passou por essa experiência e ele disse que essa experiência é como o vale da sombra da morte. E ele sabia que ele podia passar pelo vale da sombra da morte sem medo, porque Deus estava com ele e Deus está conosco. Há dias sombrios, há dias ameaçadores, mas Deus está conosco. E Ele é fiel. Então, o Deus que age é o motivo da esperança daquele que é chamado por Deus. E agora? Como vamos viver daqui para frente? Sabendo todas essas coisas. Cada um de nós que já recebeu a Cristo como Salvador é um chamado, é um escolhido. Jesus Cristo disse isso. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. Recebemos dele a seiva da vida eterna. Estamos ligados a Deus indissoluvelmente em Cristo Jesus, e Ele está em nós e sobre nós e age através de nós. A fé é a vida de Deus que nós vivemos no dia a dia. E o poder de Deus atua eficazmente nas nossas vidas. Como é que nós vamos viver daqui em diante, sabendo de todas essas coisas? Haverá alguma mudança? Haverá alguma melhora? Deus é todo poderoso para operar em nós o que Ele quiser. E a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera eficazmente em nós. Então vamos viver assim. Vamos viver dignamente a vida do nosso Deus, na presença do nosso Deus,
como filhos de Deus, chamados, escolhidos, vocacionados por Deus. Somos os chamados da esperança. Somos os heróis da esperança. Somos os caminheiros da esperança. Somos os missionários da esperança. Somos os mensageiros da esperança. Somos os objetos da esperança. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza no nosso viver diante de Deus.